E aí galera, o 150 está no ar, mais uma segunda-feira de notícias sobre o final de semana. Tô aqui com o meu mano Conte. Conte, pra quem não sabe, é editor aqui do canal. Editor? Meu mano. Meu mano Conte, é o editor aqui do nosso canal. E como ele manja bastante de automobilismo, a gente trouxe ele para falar um pouquinho sobre essas categorias. Eu ia falar categoria emergente, Fórmula 1, né? Emergente, caralho. Sobre essas categorias que vem ganhando uma visibilidade ainda maior com mídias sociais e etc. E a Fórmula 1, obviamente, sempre foi midiática, mas Muita agora gente tem... acaba não acompanhando. A Exato. temporada que agora tá sensacional, acho que é uma das melhores que a gente tá tendo nos últimos tempos e tem muita gente que tá começando a assistir só agora, né? Tá valendo uma atenção a mais. Então, sem mais delongas, Fórmula 1, GP de Monza, Contizeira, largada do Ricciardo, como é que foi? Cara, primeiro que a gente tem que falar que esse fim de semana foi atípico, né? Porque teve a Sprint Race, que foi o que teve em Silverstone também, que foi... Só pra galera entender o que é a Sprint Race. Então, a Sprint Race é o seguinte, ao invés de ter o fim de semana normal, que é 3 treinos livres, o Qualify no sábado e a corrida no domingo, a gente tem um treino livre na sexta e o Qualify na sexta. Aí no sábado a gente tem o segundo treino livre e a Sprint Race, que é uma corrida de 100 km, aproximadamente 30 voltas, dependendo da pista. E a posição que terminar essa Sprint Race vai ser como eles vão largar no domingo. Então é algo novo que eles estão tentando introduzir para ver se muda um pouco o grid, para ver se tem mais atenção no fim de semana, porque querendo ou não, você vai ter atenção na pista nos 3 dias, né? Na sexta, no sábado e no domingo. Sim. E tem opiniões muito contrárias, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho da hora, mas eu acho que vale a pena eles mexerem no sistema de pontuação, porque só os 3 primeiros estão pontuando, né? 3 pontos pro primeiro, 2 e 1. Eu acho que assim, é uma corrida interessante, né, a Sprint Race. Só tem que realmente ver melhor como é que seria isso. Eu acho que eles vão evoluir ao longo do tempo, óbvio que é uma coisa nova, mas é uma ideia boa. Porque querendo ou não, acaba estragando a corrida de algumas pessoas, porque qualquer errinho que você comete na Sprint Race, você vai largar lá do fundo no domingo, né? Grid, então né? O pessoal acaba não arriscando tanto. Sim. Então vamos falar sobre a largada da corrida oficial. Daniel Ricciardo fez uma largada excepcional. Foi um negócio assim que a questão de reação ali, né? Tempo de reação, as trocas de marcha e tal. Você vê que ele despontou Perfeito. na frente, já passou o Verstappen ali na primeira curva. Na primeira curva. Ele se manteve na frente, conseguiu segurar o Verstappen, que estava, né, esse fim de semana não estava sendo tão bom assim para a Red Bull, porque os motores Mercedes estavam muito melhor. Mas, porra, pilotagem fenomenal do Ricciardo. É um destaque aí do final de semana. E partindo um pouco ali para as voltas à frente, começou o salseiro. O que foi aquele pit stop da Red Bull? Cara, até agora eu não entendi o que aconteceu, porque você vê no replay e você não consegue ver se tem um mecânico, né, tá travado e lá parece que os caras só ficou parados esperando a roda trocar sozinha, tá ligado? Porque, assim, demorou 11 segundos o pit stop. Isso, cara. que é uma equipe que detém os melhores recordes ali, né, de pit stop. Sim, e vários deles, né? Menos de 2 segundos pit o stop. top 10 recordes, tipo, 8 são da Red Bull. Então, assim, os caras são muito fera nisso. E de 2 segundos pulou pra 11. Algo deu muito errado alguém vai tomar um come lá, né? Porque o negócio tá esquisito. Aí, depois desse pit stop, né, o Verstappen voltou mais pra trás. Aí chegou a vez do Hamilton parar, né, algumas voltas depois. O Hamilton parou, só que teve um pit stop ruim também, só que não tão ruim quanto o da Red Bull, foi de 4 segundos e meio. Que já é muito, né, querendo ou não. E aí foi onde aconteceu a merda, né? Galera, o destaque do final de semana foi essa foto que tá passando aí na tela. Foi um negócio surreal. Na verdade, foi uma união de fatores ali para acontecer, cara, né? Esse pit stop da Red Bull errado, com o da Mercedes, eles acabam... Se não tivesse isso, eles iam estar em posição diferente, não ia acontecer. Mas não tem, tinha que Era acontecer. Era para ter acontecido. E eles dividiram a curva 1 ali, já estavam meio que se estranhando, na curva 2, aí ficou divididas as opiniões, né? O Hamilton não deu espaço, o Hamilton estava na posição dele, o Verstappen atacou, acabou que ele teve uma punição, né, de 3 posições 3 no posições grid, para né? a próxima corrida. Eu acho que foi injusto, porque foi... Vamos falar aqui de opinião. Na minha opinião, foi um incidente de corrida. O Verstappen, ele não queria perder posição, e o Hamilton também não. Os dois forçaram, o Hamilton não deu espaço
E o Verstappen entrou onde não tinha espaço, então, sei lá, eu acho que foi desnecessária essa punição, sendo que os dois saíram da corrida, nenhum se beneficiou com aquilo. Então... É difícil falar, né? Por exemplo, na batida que teve em Silverstone, o Hamilton teve uma punição. Se foi justo, se não foi, ele acabou tendo, então talvez nessa corrida eles julgaram que teria que ter também. O interessante é que tá acirrado o negócio. Os caras estão brigando, os caras estão numa rivalidade pesada, não tá tendo mais aquele negócio de tipo, fair playzinho, não sei o que, só o Hamilton ganha. Então assim, o negócio tá incomodando e realmente tá legal. Outro ponto interessante a ser citado da corrida é a performance do Bottas, né? Sim, eu fiquei bem surpreso, cara. Vai atrapalhar? E a performance do Camara ali veio também. Outro ponto interessante a ser citado também é a performance do Bottas, né? Que Sim, cara, fiquei bem surpreso. Não porque ele é ruim, mas porque ele largou lá de... Não porque ele é ruim. Henrique Conte, de São Caetano. Que ele largou lá de último, ele ganhou a Sprint Race, então tecnicamente ele ia largar na pole no domingo, mas ele teve que aproveitou para trocar o motor e tomou a punição lá, que a gente falou no outro vídeo, que tinha pilotos que iam ter que trocar o motor e tomar a punição. Aí ele largou de último, fez uma performance incrível, conseguiu chegar em terceiro ainda, na corrida em si o Pérez estava em terceiro, mas ele tomou a punição de 5 segundos, foi para quinto. Aí o Bottas acabou pegando a posição que ele estava em quarto e foi pro pódio. E, cara, eu acho que o fato do futuro dele pro ano que vem já tá certo com a Alfa Romeo, meio que tira um pouco da pressão que ele tem na Mercedes, sabe? Então acho que a partir de agora ele vai ter umas performances vai correr mais livre, né? Ele vai correr mais consistente. E falando sobre pódio, não tem como deixar de falar do pódio incrível que foi a McLaren, né? Dobradinha, a única dobradinha do ano. Para quem não sabe, não teve dobradinha esse ano de construtores, né? Então a McLaren pegou primeiro e segundo lugar. E foi a primeira dobradinha da McLaren desde 2010. Nossa, faz então, muito tempo. Faz tempo, cara. Você vê que houve até um elogio do próprio Hamilton, né? Ele postou lá nas redes sociais, elogiando, falou, pô, minha ex-equipe, achei muito legal vocês terem ganho, o esforço que vocês tiveram, elogiou o Ricciardo também, legal da parte dele também. Que eu acho que o Ricciardo mereceu muito essa vitória, cara, porque ele vinha tendo um desempenho bem mais ou menos comparado com o do Norris, então o Norris vinha pontuando em todas as corridas e tal, o Ricciardo estava meio que tentando se adaptar e, pô, conseguir a primeira vitória dele agora desde... A última vitória tinha sido em 2018 com a Red Bull, a última vitória dele tem acho que 9 vitórias agora. Então, cara, merecidíssimo. E o Norris também, né, que foi um puta piloto nessa corrida. Sim, acho que foi o ranking melhor que ele já teve, né, até hoje, foi o P2. E o legal de falar do Ricciardo, é Ricciardo ou Ricardo? Qual cara, que é? Eu falo Ricardo, Daniel Ricciardo. Tem gente que fala Ricciardo, tem gente que fala Ricardo, ouço os comentaristas falando, então cada um fala de um jeito. O lance legal do Ricciardo também é que ele é descendente de italiano, né? Então ele ter ganho em Monza foi um negócio até no pódio, não sei se você chegou a ver ele falando em italiano, agradecendo, mó da hora, então, cara. Aí a galera pira, né? É um negócio que realmente foi bem bacana para ele. E agora vamos partir para outras categorias. Como a gente comentou no vídeo passado, a gente não vai falar só sobre Fórmula 1. Então a gente vai trazer algumas informações aí de outras categorias que são interessantes da gente ir passando aos poucos. Também não vamos fazer um vídeo muito longo com muitas categorias. Então, outro destaque também, Fórmula 2 esse final de semana. Né? Teve Fórmula 2 em Monza. Não sei se tem muita gente que acompanha, mas eu acho que vale muito a pena porque tem disputa o tempo todo, os carros são iguais, é o mesmo chassi, mesmo motor, então tipo, é tudo muito parelho, né? Eu vou falar sobre o desempenho dos dois brasileiros principais que a gente tem na Fórmula 2 hoje, que é o Felipe Drogovic e o Enzo Fittipaldi. Aliás, se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo só falando dos futuros talentos brasileiros que estão nas categorias de base, né? Que tem potencial para chegar na Fórmula 1 um dia. Então, se vocês tiverem interesse, a gente pode trazer esse conteúdo aqui. Isso é muito interessante. Inclusive, essa foi a estreia do Enzo, né? Na Fórmula 2. Foi a primeira corrida dele, né? Ele estava na Fórmula 3, aí surgiu a oportunidade dele para a Fórmula 2, ele estreou em Monza. Largou a Fórmula 3 no meio do campeonato. Vamos aproveitar que estamos falando do Enzo, vamos falar do desempenho dele. Na Fórmula 2 são 3 corridas por fim de semana. Tem 2 Sprint Race e a Feature Race, que é a corrida principal do domingo. Como funciona? Tem o Qualify, aí as posições do Qualify definem o grid da Feature Race e inverte o grid os 10 primeiros para a primeira corrida, para a primeira sprint. Aí depois, o resultado dessa primeira sprint é como vai ser largada na segunda sprint e aí depois tem segue a sequência, né?
Na primeira corrida, o Enzo teve problema de motor, teve que abandonar, então não tem muito o que falar. A segunda, como ele abandonou na primeira, ele teve que largar lá de trás. E ele teve um desempenho bom até por ser estreante, ele chegou em 16º, mas o destaque foi para a feature race dele, que, cara, ele teve um desempenho muito bom, ele ia chegar em 7º, porra, assim, na sua estreia, né, ia ser já pontuando com um carro que é mais de fundo de tabela, né, a gente fala que todos os carros são iguais, mas varia de equipe para equipe, tem setups diferentes. A questão do acerto do carro, da experiência da própria equipe, né, a gente sabe que tem equipes que despontam, mesmo com o carro igual, né. E, pô, pontuar logo de cara já ia ser muito bom, só que ele acabou tomando uma punição de 5 segundos e caiu para 11º, então não pontuou, mas foi um desempenho muito bom para a estreia dele. Para a estreia numa Fórmula 2, a gente vê que tem pilotos que às vezes passam 2, 3 anos sem conseguir pontuar. Exato. E ele já ia pontuar na primeira corrida, então realmente pontos positivos aí, ponto positivo para o Enzo Fittipaldi. E o desempenho do Drogovic foi, acho que um fim de semana dele para esquecer. Ele vem sendo muito azarado, cara, tipo, coisas que não estão muito no controle dele acabam acontecendo e ele acaba se ferrando. Se bem que na primeira corrida foi culpa dele mesmo, na primeira corrida ele abandonou porque ele rodou e bateu, então, né, não tem o que falar. Aí na segunda corrida, como ele largou lá de trás, ele foi tentando avançar e tal, chegar mais na frente, mas o desempenho dele, o carro não estava tão bom, ele chegou em 17º, então também não foi bom, não pontuou, enquanto o companheiro de equipe dele estava lá na frente brigando por vitória. E na feature race ele foi melhor, ele estava em 5º, que foi a posição que ele largou, só que teve um problema, que foi o que eu estava te contando mais cedo. Por causa de um problema, uma falta de comunicação, o pit stop acabou estragando a corrida dele. Que teve uma hora que ele estava disputando com outro piloto e ele achou que, né, tinha acontecido alguma coisa com a asa dele. Aí ele perguntou no rádio, né, "Is my front wing broken?", tipo, quebrou minha asa. E era uma pergunta, né? né? Era uma pergunta, só que o pessoal do pit stop entendeu que ele estava afirmando, tipo, "My front wing is broken". Aí pararam ele, trocaram a asa sem precisar trocar. E ele foi lá para trás e não pontou. Aí já dá tudo errado, né? Bom, esses são os destaques dos brasileiros, né, na Fórmula 2. É muito importante a gente estar citando eles. Porque, só fazendo um adendo, é legal citar porque muita gente às vezes nem conhece. O pessoal assiste só a Fórmula 1 e fica pensando, nossa, mas quando vai ter um brasileiro de novo na Fórmula 1? Ou acha assim, nunca vai ter mais um brasileiro, mas tem os brasileiros tentando. E o pessoal não acompanha as categorias de base, não apoia os pilotos, né? Tipo, não dá o reconhecimento, por isso que é muito difícil deles chegar, acaba não tendo reconhecimento e patrocínio para poder não tem visibilidade, né? Para chegar lá. Bom, então essas são as informações da Fórmula 2. Outra categoria que eu acho importante citar também, que vem ganhando um destaque muito grande no Brasil, é a Porsche Cup. Então, a Porsche Cup desse final de semana tiveram 2 corridas sensacionais. Destaque também para o Caio Castro, a gente vem acompanhando ele mais de perto, vem assistindo a performance dele, porque a gente se identifica um pouco no sentido dele. Ele é um piloto estreante, ele nunca tinha corrido nem nada, tá pegando experiência ali, então a gente se vê muito nele. Porra, se eu tivesse correndo no primeiro ano, eu ia estar pegando experiência, ia estar fazendo as mesmas cagadas, ia estar fazendo os mesmos acertos, talvez. Então, assim, dá pra ver que ele tem o talento, né? Tem ali o feeling do carro, mas tem que pegar ali horas de voo, né? Que a gente fala, experiência de pista. Mas na primeira corrida eu estava até inclusive vendo o onboard dele, que isso é muito positivo da Porsche Cup também. Eles estão fazendo live, tanto a transmissão oficial, quanto live, às vezes, onboard no carro de algum piloto. Eles estão fazendo bastante no do Caio Castro, obviamente pela visibilidade, pela notoriedade. Então, assim, e dá pra ver que ele tá muito bem. Ele estava disputando com outro carro, acho que ele estava na 12ª posição e o outro 11º, enfim. E assim, estava uma disputa muito acirrada, ele estava fazendo os avanços, os ataques muito bem. E teve até a curva da vitória, que os caras falam lá de Curitiba, que ele foi ultrapassar o cara por fora no limite, ele perdeu um pouco ali o apex, né, da curva, acabou indo para a grama, quase deu no muro, conseguiu consertar, voltou para a pista. Então, assim, numa situação daquela, um piloto leigo ou um piloto que o cara pode só pagou para correr e não manja de nada. Os caras pensam porque ele é ator, que tem dinheiro, usa isso como hobby, né? Tipo... Exatamente. Porque a gente sabe que, né, numa categoria como essa também tem as vagas, entre aspas, compradas, né? A pessoa põe a grana lá e corre.
Mas assim, o caso dele não é só isso. O caso dele realmente tem um pouco de talento ali envolvido, porque essa salvada que eu vi ao vivo no onboard dele, você vê as reações, realmente foi um negócio destacável, né, da performance dele. Sim. E na corrida 2, né, que foi ontem, domingo, teve um acidente estratosférico, né? Vou até foi um negócio assustador. Aí na tela, porque foi... Nossa. Eu não sei o que aconteceu de fato ali no meio do grid, eu acho que, enfim, houve um toque onde o carro acabou capotando, acho que é o Renan Melo, se eu não me engano, RMelo29, o Instagram dele. Depois dá uma olhada lá, ele postando agradecendo a Deus por não ter acontecido nada. O carro dele capotou. E segundo informações, né, houve uma explosão de uma bomba de hidrogênio no radiador. Tipo assim, alguma reação química no radiador que fez o carro catapultar. Então tem uma foto até que é assustadora, né? O tanto que o carro... A altura do que o carro pegou, cara. Então assim, foi um negócio assustador, mas o carro é muito seguro, óbvio. São carros com uma tecnologia absurda de segurança. Então graças a Deus não aconteceu nada com o cara. E o Caio Castro, que teve um monte de problema na corrida, passou reto numa curva, enfim, ele estava andando no limite mesmo, conseguiu chegar em P1, então ele conseguiu ganhar a segunda corrida, ele já havia ganho em Interlagos também, então assim, você chegar no P1 de uma categoria como essa, realmente é de se tirar o chapéu, então, mais uma vez, parabéns ao Caio Castro pela performance. Bom, galera, então essas são as informações desta segunda-feira, Fórmula 1, Fórmula 2, Porsche Cup. Agradecimento novamente ao querido Conte aqui, que tem as informações mais detalhadas da Fórmula 1. É o Galvão Bueno aqui do canal, então ele manja bastante das categorias. Semana que vem vamos ficar órfão de Fórmula 1, porque não vai ter, só vai ter daqui 2 semanas. Então a gente vai trazer um conteúdo diferente para vocês, né, de outras categorias. A gente vai tentar focar em outras categorias para trazer informações para vocês. E se vocês estão gostando desse quadro, vocês estão achando legal, se vocês acham que a gente deve continuar, deixa nos comentários qual categoria vocês querem acompanhar. Eu quero assistir o Campeonato Paulista de Marcas, eu quero saber mais sobre a Old Stock, eu quero saber mais sobre marcas e pilotos. Então assim, essas categorias, né, que envolvem o Campeonato Paulista, se vocês quiserem também, a gente pode trazer mais isso. A gente assiste de vez em quando, mas de repente é mais legal assim, a gente ter esse compromisso de assistir sempre, trazer as informações, quem está despontando. Outra categoria muito interessante também, que o Spina gosta bastante, é a Copa Truck. Então assim, é uma categoria disputadíssima, uma categoria muito tradicional no Brasil, talvez uma das mais antigas, né? Sim, dá até para trazer o próprio Spina, né, para falar como ele acompanha mais. Exatamente, então assim, o Spina que manja bastante da parte aí dos caminhões de 1000 cavalos, né? Então, que é um negócio bizarro assim de ver. Então, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa seu like se você assistiu até aqui, deixa o comentário positivo, negativo, crítica e a gente vai levando adiante as informações para melhorar a qualidade do conteúdo para vocês. Então, é isso? É isso. Fechou, galera. Vamos nessa. 150 é nóis. Fui! Fomos.